Então, gente, sejam todas e todos muito bem-vindos, lhe damos as boas-vindas. Nessa noite de lua cheia maravilhosa, daqui a pouco eu falo um pouquinho da lua cheia, porque eu não consigo, né? Não é só na roda de astrologia que eu falo de astrologia. O tempo todo eu falo de astrologia. Mas aí, hoje, nessa noite auspiciosa de lua cheia, com Sol em Gêmeos e Lua em Sagitário, estamos aqui, eu, uma geminiana, com uma sagitariana aqui do meu lado, a Peggy, maravilhosa, para a gente falar desse tema incrível, que é os acordos espirituais. E você sabe, né, que assim, quando a gente estava pensando assim, né, que tema que a gente vai falar e tal, aí eu sempre escolho acordos espirituais, porque a Peggy fala tão bem, assim, e eu aprendo tanto com ela cada vez que ela dá aula, que eu escolhi por causa própria, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Porque é um tema muito instigante, né? Essa questão dos acordos espirituais que a gente vai tomando contato aí na vida. Então, Peggy, bem-vinda. Peggy tá com um pouquinho sem voz, mas tá melhor. Ela vai falar baixinho. Boa noite, gente. Estou com uma voz um pouco estranha. Quem estava com saudade da minha voz não é a minha voz hoje. É minha imagem. Eu estou aqui super 100% com vocês, mas com uma voz um pouquinho estranha. E super feliz de falar desse assunto, porque eu também aprendo, né? Cada vez. Escuto as perguntas, fico aprofundando. Adoro, adoro, adoro falar dos acordos espirituais. Quem já. Não, diferente. Quem nunca ouviu falar de acordos espirituais? Levanta a mão. Sério? Ninguém? Deixa eu ver. Agora eu fiquei na tela aqui. Ninguém nunca ouviu falar dos acordos espirituais? Ninguém não ouviu falar, né? Todo mundo ouviu falar. É. Então a gente vai longe hoje, hein? Ok, legal. Vou falar um pouquinho e vou querer ouvir vocês. E a Drica acrescenta, e quem quiser também, né, que tá aqui assim, mais juntinho, né, do time e tudo, vamos fazer isso junto, ok? Adriano, Gabriela, Milton, Luiz, tá bem? Até porque eu vou precisar de vocês, não posso cansar a minha voz, então, né, vamos fazer isso assim. É, por que que eu adoro esse assunto dos acordos espirituais? Acho que tem dois motivos. Primeiro, porque é uma das, né, um dos eventos, momentos, né, talvez assim da nossa vida, não dizendo cronologicamente, porque a gente nem lembra, né, mas que foi um dos momentos mais importantes que trouxe a gente para cá, que foi quando a gente criou acordos com a nossa família para poder ter uma mãe, poder ter um pai, às vezes um irmão, uma irmã, uma avó, né, e poder vir à Terra. E quem me conhece sabe que eu adoro falar, né, desses primeiros, né, momentos e do que trouxe, né, a gente aqui na Terra, porque a gente esquece, na verdade. Eu gosto de falar porque a gente esquece, né? A gente não lembra, a gente não sabe, parece que a gente está aqui meio perdido às vezes, ou procurando a se reencontrar, né? Então, quando a gente reconecta com esse comecinho, desperta muito o nosso motivo, os nossos motivos de vir aqui, experienciar algo, né? Espírito e vindo no corpo físico para ter muito mais ações, movimentos, poderes, experiências, né, vivas, práticas, né, concretas, para vir colocar a nossa força, a nossa missão, nosso brilho, né, aqui nesse planeta que está tanto precisando, né? Acho que eu não vou nem listar o quanto está precisando, porque todo mundo sabe o quanto está precisando, né? Tanto no meu mundinho aqui pequenininho, né, a minha voz, como no mundão, né, no qual a gente está e que está tremendo. Então esse é um dos motivos que eu adoro falar disso. E segundo, porque eu soube dos acordos espirituais muito tarde na minha vida. Tipo, eu queria ter ouvido
falar sobre isso na escola, enquanto criança, ou pelos meus pais, sei lá, né, como alguma coisa normal, né. Eh, Na França tem uma lenda muito estranha, porque eu não entendo até hoje, né, para evitar de falar desse momento da concepção, principalmente pela história sexual, né, eu acredito que seja isso, né, para evitar de falar dessa parte. Que fala que as meninas vêm das rosas e os meninos vêm das couves. Não sei explicar por quê, porque uma rosa é muito bonito, uma couve é bonito, mas é um pouco diferente, né. Então tadinho dos meninos, né. Eu sempre senti isso e pensei nisso, por que que fala isso? Desde criança eu sabia que não era isso, porque os meus pais me contavam a verdade, mas eu achava isso tão esquisito, assim, falar isso. E eu queria tanto saber mais, e claro que eu não sabia dos acordos espirituais, mas eu sei que teria sido para mim uma coisa tipo: "Que bom que finalmente a gente pode falar", né, talvez não com as palavras que eu falo hoje, que eu partilho com vocês, mas de entender melhor, o que que me fez chegar nessa família, né, porque acredito que todo mundo já se sentiu super esquisito na sua família, né, de origem. Muito esquisita, assim, muito um ET, muito uma tipo: "O "Que que eu tô fazendo aqui? Ninguém tá me entendendo". Isso era algo pra mim, assim, recorrente, assim. "Por que que ninguém tá me entendendo?". Parecia que eu falava chinês ou sei lá. E claro que os acordos espirituais, ó, ter isso mais presente, né, teria me ajudado muito, pra me reconectar comigo, não tem nada errado, né. Eu vim escolhendo essa mãe por motivos muito ricos, e eu vim escolher o seu pai por motivos muito ricos. E talvez tem muitas coisas que eles não me entendem mesmo e faz parte. Não é que tá errado, é que justamente faz parte. Então eu adoro falar disso também pra, tipo, talvez, né, uns de vocês, mesmo se todo mundo aqui já ouviu falar, né, tipo: "Ai, é mesmo", né, como eu senti, né, nas primeiras vezes, tipo: "Ai, que bom, agora tô me entendendo melhor, agora tô me reconectando até com os meus pais, com essa escolha, com essa família que muitas vezes eu não entendi por que que eu estava ali no meio". Quem já sentiu isso? O "Que que eu estou fazendo aqui?" Ou talvez quando era mais novinho, né, criança, adolescente. "Gente do céu, o que que eu estou fazendo aqui?". Eu tinha uma melhor amiga na minha pré-adolescência, adolescência, tipo 10 anos até sempre, basicamente, assim, da minha adolescência, mas enfim, que melhor amiga, assim, ela vivia na minha casa, eu vivia na casa dela, né, tipo, a gente estava muito, muito junto. E quando eu chegava na casa dela, eh a minha sensação é que eu me sentia em casa, porque os pais delas me entendiam. Não era nem em relação a algo específico, eu sentava e me dava uma sensação, posso falar naturalmente de tudo, eles me entendem. E na minha casa eu não sentia isso. Tinha assuntos que ficava tudo esquisito no caminho, tinha perguntas que eu tinha que não chegava em lugar nenhum. Então, realmente, assim, foram anos, não em todos os momentos, porque eu amava a minha família, né, não era que eu me sentia mal, mas durante muitos momentos eu ficava assim, tipo, dentro de mim, né, porque não tinha nem para quem fazer essa pergunta, né, mas dentro de mim: o "Que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não escolhi a família da minha amiga? Tipo, aonde parece tudo mais fácil, porque eles me entendem, né, alguma coisa está errada". Vocês já sentiram isso? Sim, né. Então, o bom é saber que não está errado, porque quando a gente fica nisso, realmente a gente não se sente tão bem, né, dá uma sensação de tipo: "Eu errei alguma coisa no caminho", né. Joguei o papelzinho ali, o aviãozinho e foi para o vizinho, sei lá o que que aconteceu, mas não, né, e não é. Essa é a parte, assim, que realmente dá um alívio, dá uma calma, dá uma "ufa". Porque a gente não escolhe a nossa família para que seja tudo fácil, tudo perfeito, até porque isso não existe, né, uma família perfeita, uma mãe perfeita não tem, né. E para que não tenha nenhum desafio. A gente escolhe uma família onde a gente vai poder aprender,
se eu venho para aprender, né? Eles vão me ensinar coisas que eu não sou muito boa, que eu não sei muito bem, né? Que eu estou justamente querendo aqui aprender. E também para eu poder transmitir algo que eu tenho e que eles não têm. Esse é o ponto que pode me parecer quando eu sou pequenininha, né? Frente aos adultos, que parece que sabe de tudo, pode me parecer muito desafiador. Mas estou falando e nada está acontecendo, nada está mudando, né? No meu caso, né? Queria mais amorosidade, mais, né, carinho, um pouco mais assim, né, de calma quando você levanta, né, algumas coisas e era tudo meio agitado. Isso era algo que eu tinha e que eu estava tentando trazer, né? Provavelmente eu trouxe, mas muitas vezes eu senti que não o suficiente, porque não estava ainda, né, assim, para mim, tudo amoroso, né? Tudo fofinho, não estava, né? Nem hoje, né? Né? Cada um consegue até onde, né? Mas não é que eu vou dizer que eu tenho uma família fofinha, eu não tenho uma família fofinha. Mas é algo que eu vim trazer, né? Tipo, oiê, gente, é possível fazer de uma outra forma. Então não é que está errado quando não se escuta, ou quando não simplesmente, sim, claro, vamos mudar tudo. Porque os meus pais me ensinam o quanto essa, por exemplo, amorosidade, ou, né? Ela não é tão fácil de transmitir para o mundo, da sociedade na qual a gente vive, para o ser humano dessa era na qual a gente está. Não está tão fácil. Não porque não quer, é porque tem feridas, é porque tem medos, é porque tem dores. Então, de repente, ficar tudo amoroso não é fácil. Não é mesmo. É melhor ter umas resistências, proteções, reações, reatividades. Melhor, né? Entre aspas, claro. Mas são mecanismos de defesas muito enraizados que parece mais fácil, né? Então, os meus pais foram aqueles que eu escolhi para eu tentar aprender em como trazer isso. E aí eu vi os desafios disso. Eu vi as dificuldades. Provavelmente eu me fortaleci para no mundo saber, ok, é uma coisa boa, mas não é que é tão fácil assim, né? Vamos lá com persistência, com paciência, com estratégias, com muita amorosidade, com compaixão, aceitando também que tem lugares onde não faz muita diferença, não funciona, tá fechado, ok. Então, se sentir assim, tipo, um pouco, não tá legal aqui, né? Não tá funcionando, não é porque tá errado, é porque eu tô aprendendo com esses desafios. Tô entendendo? Eu falei da amorosidade porque acredito que qualquer ser humano que nasce hoje, nessa era, né? Hoje, assim, né? No mundo, tem que trazer um pouco de amorosidade porque a gente está realmente em falta, né? Tá falhando, assim, tá bem mal, né? Então, eu falei desse exemplo porque acredito que todos nós, né? Tem dentro de nós, né? A acrescentar um pouco mais e a trazer para o nosso núcleo pequeno, a nossa família, e para o mundo maior, né? Para onde a gente está hoje, né? Temos vários mundos hoje, né? Enquanto adultos. As amizades, as redes sociais, o trabalho, as famílias mais estendidas, né? Ainda bem temos famílias espirituais, né? Que aí não são os mesmos acordos, ufa, porque já evoluímos, já crescemos e aí nos aproximamos dentro do que temos afinidade, que é outra história, que é outro momento da nossa vida e que é muito importante também. Então, Drica, você quer contar como que se cria esses acordos? Eu ia justamente fazer essa pergunta e essa provocação, né? Que assim, é isso, antes da gente nascer, quando a gente está, enfim, quando a gente, como espírito, escolhe vir para essa terra, a gente faz os acordos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com os nossos irmãos, provavelmente com as pessoas que a gente vai conviver no começo. Mas a gente continua fazendo acordos ao longo da vida, certo? E aí a gente vai estabelecendo. Então, assim.
É, quando você casa com alguém, você está fazendo um acordo. É muito parecido com a forma como a gente faz acordos na matéria, né? A gente faz aqui, hoje em dia, né, um casal que está junto há muito tempo resolve ou faz uma união estável ou faz um casamento, né? Esses acordos que são feitos aqui na matéria, num cartório, né? Você vai lá no cartório, chama umas testemunhas e tal, vai lá, faz um acordo. Eles servem para que se consolide determinadas relações, para que se estabeleça limites, né? Para que se combine coisas, para que proteja, né? Ambos, né? Então, assim é que funciona na vida prática, né? No dia a dia, aqui na matéria, né? Mas é muito parecido com o que acontece no plano espiritual, né? Também a gente faz esses acordos, não é num cartório, né? É num plano espiritual, é num momento fora do tempo, digamos assim, né? Do tempo e do espaço, em que essas pessoas se encontram e estabelecem esses acordos para que aquelas pessoas que estão envolvidas naqueles acordos vivam determinadas coisas, estejam protegidas ou estejam guarnecidas ou tenham diretrizes, né? Direções. Só que eles podem ser desfeitos, certo? Então, isso é bem legal de falar. É assim como na matéria. E aí, o casamento não deu certo, né? Ou deu certo maravilhosamente bem o tempo que teve que dar. Passou 5, 10, 15 anos, 20, 30 casado, e de repente chega uma hora que não, né? Já cumprimos aqui nosso ciclo, não preciso mais estar vinculado. E você vai lá no mesmo cartório e você desfaz, né? Ou faz. Não sei direito como é que é esses mecanismos, porque eu nunca casei. Não na matéria, né? Casei muitas vezes no plano espiritual, nos acordos espirituais, ó, várias. É, mas você tem divórcio, tem, né, separação, tem formas, né? E também no plano espiritual tem formas de desfazer a qualquer momento. E é uma coisa que sempre me perguntam, Peggy, e eu vou gostar muito de te ouvir falar, é que assim, quando a gente está contando, né, sobre esses acordos, principalmente esses que são feitos pós o nascimento, porque você, bebezinho, não tem jeito de você desfazer o acordo com seu pai e com a sua mãe, né? Podem ser desfeitos a qualquer momento, mas não é com 5 meses que você vai conseguir desfazer esse acordo. Mas, enfim, a gente vai ter outros acordos que vão sendo no decorrer da vida, e algo que muito me perguntam, e às vezes me perguntam até com sangue nos olhos, sabe? Tipo, não, mas como assim? Quando os acordos, eles são para situações que nos causam desafio, né? Quando você faz um acordo de repente, é, um relacionamento tóxico, né? Ou alguém que te abusa, né? Ou alguém que vai, enfim, uma gravidez que é totalmente é, sem consentimento, teoricamente, no plano da prática, assim. E as pessoas me perguntam assim, mas como pode? Como acontece isso? Né? Como volta atrás? E aí eu queria te ouvir falando um pouquinho, enfim, porque às vezes eu fico até com dificuldade de responder, tá? Sim, As pessoas ficam muito emocionadas, assim, com esse tipo de tema. sim, sim. Vou super responder. Só acrescentando algo que é bem importante, que quero que todo mundo assim aqui tenha claro, quando fazemos acordos no plano espiritual, qualquer um, né? Esse, quando né, vimos a Terra ou em qualquer momento da nossa vida, a gente cria esses acordos juntos, né? No plano espiritual. Muitas vezes na matéria não se tem a consciência, né? Então, por exemplo, uma concepção, né? O espírito da mãe, espírito do pai, espírito do bebê se junta para criar acordos. Tá? Para se desfazer, só precisa de um que desfaz. Tá? Isso é uma grande diferença, que deixa justamente a gente muito livre. Tipo, como que eu volto para trás para recriar esse. Não, não é por aí. Não precisa, complicaria muito a nossa vida. E não é feito assim. São acordos que são feitos com a livre e espontânea vontade de todas as partes na hora de fazer e que podem ser desfeitos a qualquer momento e por qualquer uma das partes.
É uma frase que a gente fala quando a gente lê acordos na leitura Daura. Estou trazendo aqui porque é muito importante termos essa clareza. É diferente fazer e desfazer. Então, desfazer, temos todo o nosso livre-arbítrio, tá? Mas não vai criar impacto no outro. Claro que vai, porque tudo que a gente faz, né, geralmente cria impacto, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês cria um impacto, né? Então, se a gente tenta não criar impacto, a gente está mal nesse mundo, né? Sim, claro, cria impacto. Ou pode criar, né? Mas aí não é nossa parte, não é nossa responsabilidade. Não é que eu não posso fazer ou desfazer fazer sim. Não é que eu não posso desfazer um acordo pensando o que que vai criar, porque na verdade eu não tenho ideia do que vai criar, né, no outro. Agora eu sei que para mim, né, é uma decisão consciente, que vem de um lugar claro, né, onde eu tô claro comigo, onde eu não tô chateada, onde eu não tô sei lá o quê, né, brigando com a pessoa, não é para né, para quebrar acordo, para desfazer. Quando a gente está super brigados, porque não é um lugar, para mim, né, em primeiro lugar, um lugar saudável, um lugar puro, um lugar consciente, né? E aí eu faço, ou eu desfaço, né? Eu tenho esse poder, eu tenho essa ação, eu tenho esse livre-arbítrio. Então, eu queria só relembrar, né, ou esclarecer para todo mundo assim, essa parte que é muito importante, e que como a gente não tem ideia de acordos espirituais, também a gente não tem ideia do como se faz, como se desfaz. Então é importante sabermos. Quer dizer, aqui a gente não vai explicar como se desfaz, tá? Esse é o curso de meditação das rosas de nível 3, que ensina, tá? Uma técnica para cada um poder, né, fazer, desfazer, mas poder ter, né, essa parte, essa ferramenta, né, de desfazer acordos. Então, a pergunta da Drica, que era como que é possível fazer acordo quando é uma situação assim muito, que aqui na nossa personalidade, com nossa compreensão aí na matéria, parece uma coisa até terrível, né? Assim, algo que tipo, de jeito nenhum eu queria, né? Ou que foi algo abusivo, né? Como que a gente pode fazer isso? E aí vou lembrar um pouco, falar assim da perspectiva espiritual. A gente, enquanto espírito, só vê, só enxerga, só quer o positivo das experiências. Não tem o bem e o mal de uma situação, tem uma experiência, uma aprendizagem. O que pode ser feito? Sei lá, vou dar um exemplo agora. Aprender a colocar limites, a me respeitar, a falar não. Como que eu vou aprender isso se todo mundo que está ao meu redor está me amando, tá me passando a mão na cabeça o tempo todo, tá me ajudando? Não vou aprender. Vou achar que não precisa até, né? Só que no meu caminho espiritual é algo que eu preciso aprender. E aí provavelmente o meu espírito vai criar uma situação com algum limite, né? Uma oportunidade, né? Com uma pessoa de algum limite assim mais levezinho, né? Algo que seria talvez mais fácil. Não aprendo. Não, a minha personalidade aqui, né? Não vejo, não consigo, né? Não faço isso. Deixa a situação rolar, acontecer, ok. Não aprendi, talvez nem percebi exatamente o quanto eu preciso aprender, o quanto não colocar limites não me faz bem. Aí eu vou precisar de uma situação mais forte para aprender. Infelizmente, aqui na matéria, né? Em nenhum momento é que o meu espírito quer algo mal, para mim não existe isso. Mas se é para eu aprender, né, eu vou atrair situações mais provocativas, né, mais talvez fortes, mais duras, para eu aprender.
Em tudo é para eu aprender. E muitas vezes, infelizmente, na nossa situação humana, né, e me incluo totalmente nisso, a gente precisa aprender na marra. A gente não aprende com, tipo, eu recebi uma dica, a minha professora de leitura de aura me falou sobre mudar isso. Não é suficiente. Eu preciso sentir, eu preciso me desfazer de uma forma mais conhecida para quebrar algo dentro de mim, para me refazer de uma forma mais, provavelmente, saudável e respeitosa, porque está ancorado dentro de mim, está forte dentro de mim, algum mecanismo, algum hábito, algo que talvez vem de gerações e gerações antes de mim. Então, vamos, não conscientemente, mas espíritos com espíritos, né? Vamos criar acordos para trazer uma situação que aí pode ser visto com algo mal, né? Algo ruim, algo péssimo, algo terrível, né? Para eu aprender, eu ter uma real oportunidade no nível que eu estou precisando para eu aprender. Vocês já ouviram ou leram a história da pequena alma, que vem aprender sobre o perdão? Como que eu vou aprender sobre o perdão se todo mundo me ama, se nada acontece? Como que eu vou perdoar? Não vou nem saber o que que é perdoar, se tá tudo lindo, maravilhoso. Só que isso também não é o nosso mundo, né? Tudo lindo, maravilhoso. Então eu escolhi o planeta certo para vir e aprender a perdoar. E aí eu vou ter acordos com pessoas que vão me ajudar a perdoar. Só que para me ajudar a perdoar, elas precisam criar uma situação super ruim que eu preciso perdoar. Senão eu não vou saber perdoar. É muito fácil falar: eu te perdoo de uma coisa que eu tô nem aí". Agora perdoar de uma coisa que, tipo, sofri mesmo, foi, né, assim, uma traição, uma história que realmente eu não imaginava que podia acontecer comigo desta forma, através dessa pessoa. Como que eu vou perdoar? Aí eu tenho uma super oportunidade para aprender a perdoar, para pedir ajuda, para fazer tudo que eu conheço, para buscar ferramentas, para entender melhor sobre o perdão e o quanto é importante para mim. Aí eu vou atrás. Porque senão eu fico ali sofrendo muito com aquela situação a vida toda e talvez atraio mais situações. Estão entendendo um pouco sobre, né, essas situações de abuso? No plano espiritual não tem, não é visto isso de abuso, é visto como uma oportunidade para aprender. E uma situação que entra. Pode ser uma agressão, um abuso, uma traição, algo que vai provocar a As possível pessoas aprendizagem. no condomínio, né, Peggy? Milhares de possibilidades que se cria, né, que se atrai, que aparece, até que surpreende a gente, tipo: nessa eu não imaginava. Agora, de férias, aqui nesse lugar, tipo, isso acontecendo comigo, como assim? É perfeito, é o momento perfeito, eu tô de férias, num lugar maravilhoso. Olha quanta oportunidade eu tenho com uma pessoa que vem e que não me respeita. Claro que não é o que a gente quer, mas se a gente está aqui nesse planeta como uma escola para a gente aprender, e é isso que a gente escolheu, desde lá o começo, é isso que a gente escolheu. Se ninguém entende, né? Se você não entendeu ainda, tá na hora de entender isso, porque senão fica realmente achando que tá tudo errado. A gente está aqui numa escola, a gente está aqui para aprender e para trocar e para ensinar. Então, como que eu vou aprender? Passando por experiências, não as mais lindas também tem, eu posso aprender muito, mas também com aquelas mais difíceis, mais tristes, mais desafiadoras, mais chocantes. E aí a gente cria essas situações sem saber aqui conscientemente, mas através de acordos espirituais. Não para o nosso mal, não para a gente se infernizar, não para a gente estagnar numa situação ruim,
Então, se, por exemplo, acontece um relacionamento abusivo, a partir de um acordo que não era de relacionamento abusivo, tá? Isso não existe, esse tipo de acordo. Vamos brincar de relacionamento abusivo, não é isso, né? É um acordo sobre aprender a me respeitar, aprender a colocar limite, aprender a me priorizar. E aí outra pessoa vai me ensinar sobre isso. Esse é o acordo. De qual forma, que aí sim pode ser abusivo. Pode não, mas pode sim. Então, se eu criei esse tipo de acordo, se eu estou vivendo esse tipo de relacionamento, eu tenho total livre-arbítrio de perceber e falar, não quero mais. Posso quebrar e me desfazer desse tipo de acordo. Ok? Tá livre? Possível, 100%. Sim. Agora, você aprendeu? Porque se não aprendeu e quebra esses acordos, vai acontecer uma outra situação. E talvez até maior. Então, não estou falando de ficar no relacionamento abusivo, tá, gente? Não, né? Não é isso que eu estou falando. Mas para a gente ver, eu estou aqui, eu consigo aprender aqui nessa situação. Às vezes foi longe demais e eu não consigo mais. Não consigo mais. Nessa situação, não consigo mais. Então, eu preciso sair dessa situação. Porque estou dolorida demais. Não consigo mais. Ok, eu tenho os meus limites, eu sou humana. E aí é nossa responsabilidade também de saber ver isso. Tipo, não consigo mais aqui. Mas talvez tenha aquela amiga que tá ali te cutucando e você não aguenta mais. Porque ela te provoca, e te provoca, e te provoca, e você só quer não ver mais ela, tipo, dá uma pausa. Calma. Tem um acordo espiritual ali, ela tá te provocando para você aprender. Se você não quer mais ver ela durante o momento, porque você não quer, provavelmente vai ter o mesmo tipo, e talvez não vai ser uma amiga, o mesmo tipo de situação que vai chegar para aprender. Então pense de novo. Consiga aprender nessa situação? Consigo porque é minha amiga. Eu sei que ela me ama, eu amo ela, ela só tá me provocando. Talvez ela nem sabe exatamente, mas eu tenho algo aqui a aprender. Quero. Então aprenda logo, para não ficar nessa. Aprenda, vai. Estamos aqui para isso, né? Algo que estagna nunca é bom. Nunca. Que tá ali, que continua ali, né? Meio ruim, meio mais ou menos, meio uma zona cinzenta, a gente parou de aprender. Não é bom. Ou é para entrar, mergulhar, ou é para sair. É para algo acontecer, é para movimentar. Mas é uma escolha nossa. Tudo é nosso livre-arbítrio. Então, posso voltar no passado e mudar o acordo? Não. É que eu não entendi o acordo se eu quero fazer isso, na verdade. Eu não entendi, eu olhei para a matéria. Que, claro, é o que a gente vê, né? Sofri, fui traído, fui abusado, quero voltar para trás. Não, não é por aí. É o que eu procurei aprender através disso. Aprendi, como que eu posso aprender? Como que eu quero me favorecer para aprender sem passar por isso, né? Sem precisar passar por isso. Ficou claro? Sim, muito claro, foi muito bom te ouvir falando sobre isso. E é muito curioso, né? Porque a gente vê, né? Ou se já sei que já não viveu muitos relacionamentos, assim, aí relacionamentos até afetivos, sexuais, etc., em que a pessoa fala assim, ai, sempre é parecido. Eu tô num relacionamento, aí começa tudo bem, lindo, maravilhoso, aí de repente os erros se repetem. Por que será, né? Provavelmente que você o acordo lá de trás, que era um acordo de aprendizado, não foi cumprido, você desfez o acordo, que talvez tenha sido o seu limite, mas o seu espírito ele ainda está precisando encontrar outra forma de viver aquela situação para que você lide com aquele acordo, né? E aí é isso, aí talvez o melhor seja realmente pegar de jeito aquela situação e tentar aprender, entender qual é o aprendizado ali, né? Onde é que está, qual é o que em você está precisando evoluir com aquela história. Muito bom te ouvir. E se empoderando, né? Nunca ficando na vítima, assim, de, ai, tô vivendo aquilo.
Não, se empoderando. Então, quero aprender? Sou eu. Uhum. Posso escolher aqui, posso sair dessa, mas sou eu. Eu tô na frente, eu que tenho assim, né, a escolha, o poder, o livre-arbítrio. A primeira vez que eu ouvi falar de acordos espirituais, me deu muito essa sensação, assim, da autorresponsabilidade, né? Eu escolhi, e desse empoderamento, né? Eu escolhi, então partiu de mim. E aí assim, deu um alívio mesmo, de você acolher, sai de um lugar meio de vítima, né? De tipo, ai, por que que as coisas estão acontecendo comigo? O universo está mirando em mim, o que que não tá, né? Mas é isso, você escolheu viver aquelas coisas e aí tem essa escolha, tem na minha relação com a minha família, isso foi, assim, curador, porque é isso, uau! Então é isso, eu escolhi essa mãe desse jeitinho, com esses desafios. Ah, então vem cá, deixa eu te, né? Deixa eu é, é, aproveitar essas características, né? Não fugir delas. Deixa eu esmiuçar aqui o que que me incomoda, por quê, né? Então, traz muita cura também. E a gente lê, né? Na leitura da aura, a gente pode ler esses acordos, a gente vai aprendendo a ler esses acordos. A gente, desde a da meditação nível um a gente já vê em acordos de maternidade e paternidade, e depois, na leitura de relacionamento, aí a leitura de relacionamento, ela é um manancial de acordos, né? Para a gente ler. A Isabela fez uma pergunta que eu vou responder bem rapidinho, porque é bem simples. Depois de Adriana, você pode falar. Ela perguntou: é possível desfazer acordos espirituais com pai e mãe, porque eu me sinto mais evoluída espiritualmente no momento e a relação tem sido cada vez mais difícil com minha mãe. Então, vou contar um pouco mais assim, né? Esses acordos que a gente faz para chegar nessa família, esses acordos da nossa concepção, para poder ter essa mãe, ter esse pai e chegar, eles atuam, a gente vivencia esses acordos, principalmente nos nossos 7 primeiros anos de vida, quando a gente é dependente ali dessa família, geralmente, né? Dependente e vivendo, né, no dia a dia e muito junto, né? É nosso núcleo, é o nosso mundo. Continuamos vivendo esses acordos, né? Até os nossos 14 anos, geralmente, mas já abrimos outros mundos e outros acordos. Não são mais tanto aqueles que precisam ser vividos. Ou aprendemos, ou não flui o tanto, porque, né, acontece, a gente faz acordo, mas não é que eles se cumprem também, né, sempre, porque tem as limitações, né, e os momentos de cada um. E aí abrimos, né, outros acordos com amigos, com, né, assim, professores, né, na adolescência, enfim, né, tem, né, esses outros momentos e essas aprendizagens de outras, através de outras referências, essas trocas através de outras referências. Então, se é possível quebrar acordos com pai e mãe, eles não vão parar de ser pai e mãe e a gente parar de ser filha ou filho, né? Isso não tem como, né? É uma vida, né? É assim. Mas provavelmente não são acordos na vida adulta que atuam ainda tanto, né? Você sempre pode quebrar, desfazer os acordos que não servem mais, os acordos que não são mais atuais, os acordos que não estão ajudando. E sempre também recriar, tá? Não é que se desfaz para sempre, tipo, e nunca mais nada, né? E sempre recriar. Mas não são aqueles acordos de você filha, né? Eles pais, eles mães, tá? Adriano, pode falar. Abriu, fechou. E aí? Agora foi. Agora Vai. foi. É interessante porque eu acho que eu lembrei de uma leitura do Oráculo do Nascimento que eu recebi sua, Gui, né? Eu acho que pode, inclusive, reforçar esse aspecto, né, da própria pergunta da Isabela, né? Porque
é uma leitura do Oráculo do Nascimento que eu recebi e que era uma imagem assim, em que eu aparecia muito pequeno, ali com uma idade, sei lá, talvez um tamanho de uma criança de uns 5 anos de idade, alguma coisa assim, bem pequenininho, né? E eu ia bater na porta da casa da minha mãe e ela vinha abrir a porta. Não sei se a Peggy lembra, acho que você lembra, né, Peggy? Porque era tão forte essa imagem. Aí eu batia na porta e ela ia abrir e ela não me via. Ela não me via. Até é interessante, porque eu lembro que quando a Peggy leu, ela falava assim, não é que não dava para ver você, é porque ela não estava vendo. Porque, né, era uma criança que não era invisível, não era também nada assim que impossível, né, também. É porque ela estava olhando numa linha do horizonte e ela não estava se permitindo expandir aquele olhar, né? E assim, e é tão interessante porque entender isso a partir, né, da leitura do Oráculo do Nascimento me fez entender muito dos meus acordos, né, com a minha mãe, né? Porque assim, eu tenho um aprendizado muito grande de paciência na nossa relação, sabe? De entender a forma dela de enxergar as coisas, né? De não julgar, porque quando eu ouvi aquilo, parecia tão absurdo que eu já fiquei irritado, né? Porque era muito forte. E aí eu lembro, eu peguei e reforçava. Ela falava, não é, Adriano, não é que assim, que você fosse minúsculo, não é isso. Você tinha um tamanho de uma criança, que você abre uma porta e você vê a criança, né? Então, assim, tem todo esse lugar, mas olha, é esse que é o ponto, assim, interessante de a gente perceber dos acordos, que, assim, se a gente entende que tem um propósito isso, porque essa é a beleza do acordo. Tem um propósito. Então, se tem um propósito, eu posso tirar o julgamento, eu posso tirar uma carga que eu já trago antes, para olhar para essa situação e entender que, assim, olha, ela está precisando de mim. Eu estou vindo aqui também para ajudá-la, né? E ela também está me ajudando a entender que na vida, e isso eu levo para minha vida. Pessoas também não vão conseguir entender o que eu estou falando. Então, como que eu posso me expressar? Como que eu posso me colocar de uma forma que eu seja visível, né? Isso é muito forte para mim. Eu vejo assim o quanto isso é forte hoje, sabe? Depois de adulto, enfim, né? Mas olha a beleza dos acordos, porque os acordos eles colocam a gente em lugares assim que permitem que a gente amplie horizontes mesmo da percepção. Por quê? Eles são feitos no plano espiritual. E no plano espiritual não existe certo, errado. As coisas é o lugar da perfeição, né? É isso que eu queria trazer. Obrigada, Adriana. Lembrei, assim, da sua imagem do que parecia é, difícil de entender, né? Mas que estava ali, que era uma realidade, né, da sua mãe, diferente, assim, da sua visão, da sua realidade, da sua presença, né? E, e vamos lembrar que a gente, para vir à Terra, a gente é muito corajoso. Não sei se vocês sabem disso também. Não é a coisa mais simples e fácil, assim, de para encarnar, né? Para nascer, para chegar, para ter essa família, para ter esse corpo, para fazer essa escolha. É uma escolha maravilhosa, porque tem muitas aprendizagens. Ao mesmo tempo, não é uma coisa tipo, ai, sei lá o que fazer enquanto espírito, vou lá passear na Terra. Não, tem uma missão, uma vontade, uma força, uma coragem, porque senão faria outra coisa, bem mais. Tem milhares de opções, né? No universo, sei lá, de passear. A Terra não é um lugar de passear. Vocês conhecem o filme La Belle Verte? É, Turista Espacial? Não conhecem? G- Sim, algumas pessoas conhecem. Tem que ver esse filme, gente. Ele é bem antigo. E aí é um grupo de pessoas que estão, como a gente, né? Seres humanos, mas que vivem num outro planeta. E eles se reúnem. Começa assim, né? Não estou contando o filme. Estou só falando da introdução, né? Eles se reúnem de vez em quando, assim, no, no planeta deles, que foi filmado na França, em uma região super bonita da França. Eles se reúnem juntos e aí eles decidem, né, junto, quem vai para a Terra. E ninguém quer ir para a Terra, porque eles são muito
antigos, eles não falam assim, mas né, ainda usa carros e televisão e dinheiro. Não, e aí ninguém acredita. Não, dinheiro? Não, isso não é possível. A história de que se você não tem, você não come, você não é nada, não, não é possível. Não é possível. E os outros sim, parece que ainda usa isso. Então, na verdade, ele é antigo, esse filme, mas ele é super atual, né? Porque a gente não mudou, né? E aí é muito bom ver, porque, né, não é que, ai, legal ir à Terra. Tem uma parte sim, porque temos muitas experiências aqui com esse corpo físico humano, que é bom saber para não desperdiçar também, né? Pra gente usar, né? Todos os dias, né? Ele é francês, ele se chama La Belle Verte, mas a tradução é turista espacial. Turista espacial. Então, para vir na Terra, tem que realmente querer. E aí tem uma, né? Lá das músicas que ninguém entende, fala: "Por que você tá louca?", né. Mas ela tem um objetivo, ela tem uma missão, né, e ela quer ir à Terra. Então não tô falando que a gente, espírito, né, é louco de ter escolhido vir, mas sim com uma coragem, uma vontade, tipo: quero muito estar aqui, quero muito viver essa vida, quero muito vir viver essa experiência". Então não é que também o nosso espírito vai ficar chateado por desafios, gente. Essa é a nossa mente ilimitada. Ai, olha essa dificuldade, olha o que essa pessoa fez, olha o que. Tipo, gente, é o que a gente quis viver, quis vir. Tipo, não é uma coisa que vai parar a gente no seu caminho espiritual. O que para é da gente se vitimizar, se culpar, se complicar, né, na verdade. Então, é bom também lembrar disso, porque nessa imagem do Adriano, né, assim, me dava uma sensação de tipo uma criança, que na verdade é um espírito, né, que vem sabendo que não vai ser visto pela mãe. Tipo, você pode achar, tipo, não, né? Vamos escolher outra. Mas é uma super aprendizagem. Claro que tinha outros, né, outros acordos, não era só esse, né? A gente faz vários acordos com os nossos pais, né, para vir à Terra. Mas esse parece tipo, ai, não, né? Não, eu não vou escolher vir aqui para viver uma coisa super, tipo, deitar numa rede e ver a vida passar. Eu vou vir para viver situações que vão me desafiar, que eu vou poder desafiar as pessoas. Porque a gente está numa era de transição planetária, vamos lembrar disso? Eu poderia também ter escolhido outra era, sei lá, dos dinossauros, ou não sei como que era, né? Mas a gente escolheu vir agora no momento de transição planetária. Então, se é para não viver desafios e não chacoalhar nada, a gente se enganou. Eu sei que a gente não se enganou, então é nossa mente, né? Novamente. É para fazer isso acontecer, é para, através dos acordos, chacoalhar, movimentar, se mover, se despertar, ativar o nosso poder, as nossas missões, os nossos valores, as nossas qualidades e despertar no outro também. Às vezes funciona, às vezes não. Não é para ficar ali mal, travado, estagnado. Não funciona, ok. Eu tenho uma parte, o outro tem outra. Vou ficar ali para sofrer, aí que eu me engano. Ninguém veio aqui para sofrer. Para se curar, sim, porque tem muitas gerações para curar, né? Muita história de humanidade para curar. Mas não para sofrer mais, gente. Pelo amor de Deus, já foi demais. Não, para agir, para avançar, para curar. Então, tem um acordo tal, tem uma situação tal, tem isso que está acontecendo, ok. Volta para dentro, lembra de quem você é, lembra que isso vem do acordo e age. O que que eu posso? Por que que eu me enfiei nessa? O que que eu posso fazer agora? Eu tenho todo o meu poder, todo o meu livre-arbítrio, tudo que eu preciso eu tenho comigo. O que que eu posso fazer? Posso mudar? Posso avançar? Posso sair?
Sempre pode. E a gente está numa sociedade, né, numa cultura, não conheço exatamente cada um de vocês, mas não é que a gente está, né, sei lá, na Palestina, né, nesse momento, assim, né, com uma situação que realmente não pode, muita coisa não pode, não tem poder, não tem força, porque realmente está na sobrevivência total, né? Tá procurando, né, simplesmente não morrer, né? A gente está aqui com muitas capacidades no nosso país, na nossa vida. Claro que tem desafios, claro que tem histórias, claro que tem guerras, né? Claro que tem dificuldades, mas a gente tem muito poder onde a gente está. Se a gente se compara em outros lugares do mundo, onde realmente está muito mais difícil. Se você fala uma coisa, corta a sua cabeça, né? A gente não está vivendo isso, né? Eu acredito, né? Ninguém que está aqui assim está nessa situação. Então é para a gente fazer mudanças, porque a gente pode. Não são as pessoas que estão passando fome, que estão debaixo da água, nesse momento totalmente inundadas, que estão no meio de uma guerra, que têm essa força de fazer mudar. Elas precisam sobreviver. A gente tem. E juntos é muito melhor. Então, fazer mais acordos é muito bom. Entender melhor sobre os acordos é muito bom. Ter as nossas alianças, a nossa clareza em relação a quem é a minha família espiritual, quem são as minhas famílias hoje, não aquela que me trouxe para cá, que eu precisei para vir, e que continua sendo minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, e eu honro, porque eu tenho que honrar, né? Porque eu tô aqui. Então, independentemente do que eles fizeram, eu tô aqui. Mas além, assim, dessa família, eu tenho hoje, eu acredito, eu vou até falar, né, assim, necessidade de ter outras famílias. A falar a mesma língua, para a gente poder se sentir junto mesmo, nos mesmos, né, nas mesmas vibrações, falar de ferramentas, nos reapropriar o nosso poder juntos. É muito mais fácil. Se fica isolado nesse momento do mundo, ai, 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 muito difícil. Talvez se perde, na verdade. Não é nem só difícil, talvez esquece e se perde mesmo. Eu escuto muita gente, assim, né, que não tem rede, né, como a Escola da Aura, né, por exemplo, assim, não tem. E realmente não sabe mais o que fazer. Muita gente se suicidando, gente. Muita gente, assim, indo para extremes, porque não se encontra, não sabe para quem dar a mão. E o mundo não tá nada fácil. Não é fácil cair. E se a gente tem a consciência que a gente tem, eu tô falando isso a gente, porque eu sei que quem tá aqui, né, tá nessa busca. E aí vocês me falaram no começo que não é a primeira vez que estão falando de acordos espirituais, então eu tô usando essa parte também, né? Vocês estão nessa busca. Não é que você caiu de paraquedas também aqui hoje agora, né? Você tá nessa busca, a gente está junto nessa busca. Então é muito bom poder honrar os nossos acordos, termos clareza sobre eles, ter esse foco. Tudo que a gente está vivendo hoje, nos nossos relacionamentos, que seja profissionais, sociais, afetivos, amizades, familiares, vem de acordos. Tudo. A base, a origem, são acordos espirituais. Então, se a gente tem mais essa clareza e honra mais, né? Então, o que que eu tenho a aprender? O que que eu quero? O que que eu posso? O que que eu não posso? Já dei demais, já não consigo mais, já tô ficando doente. Me enrolei numa coisa que eu não consigo mais aprender. Ok, bora mover. Fazer, tomar uma atitude, uma atitude. Sim, que bom, Isabela. Acredito que é um dos nossos propósitos como escola. Fala, Drica. É, então, outra questão, assim, que às vezes aparece, tá maravilhoso te ouvir, peguei, a gente já tá quase chegando mais no final, né? Mas só para falar mais desse tema, assim,
que algumas pessoas elas se preocupam assim, né? Principalmente quando aprendem sobre quebrar acordos ou algo assim. Mas aí eu tô rompendo completamente com a pessoa. É muito importante a gente saber que, como você falou, né? A gente tem muitos acordos com cada pessoa, né? Então você tem acordos, enfim, relacionados a dinheiro, você tem acordos relacionados à vida em comum, você tem acordos relacionados a quem vai levar as crianças na escola, tem acordos relacionados a, enfim, inúmeros são segmentozinhos de acordos, né, que a gente vai traçando com cada relação. Então, até isso, assim, quebra os acordos com a minha mãe, ou como uma aluna uma vez me perguntou, os filhos já adultos, posso quebrar os acordos com os meus filhos? Você não precisa quebrar todos os acordos, né? Você não quer tirar aquelas pessoas da sua vida. Tem coisas que ainda estão vigendo e estão, né, sendo movimentadas, assim, mas você pode escolher determinados pontos do acordo que já expiraram, né? Um acordo de uma mãe com um filho, que é o acordo do cuidado, nutrido, alimentado, acolher, botar no colo e tal. Para um adulto não precisa mais, né, desse acordo. Então, daí talvez esse acordo ele já esteja pronto para ser liberado. Ou quando você é casado com alguém, né? Você tem um acordo de um relacionamento, de um casamento, de parceria, de cumplicidade, de viver junto, de compartilhar, né, toda a vida em comum, e aí de serem pais dos filhos. Aí, de repente, aquele relacionamento, você se separou, e você quer quebrar esse acordo, né, da parceria, da cumplicidade, etc., porque você quer abrir esse espaço para viver outras coisas, mas não da paternidade com seu filho, né? Aquilo ali é importante para o seu filho que fique vigendo, né? Então, é isso, assim, essa delicadeza da gente poder segmentar, de certa forma, né? E aí refletir sobre isso, né? Meditar sobre isso, assim, qual a parte aqui desse relacionamento que eu sinto que já expirou, ou que não está dando para mim, que não está mais legal, né? Não tá mais fluindo, e que eu, de repente, vou abrir mão, mas tem muitas outras partes que vão ser preservadas, né? Você consegue manter essa preservação da relação, né? Então, acho que isso é bem, bem legal, assim, da gente ter em mente. Quiser falar um pouquinho sobre isso? Sim. É possível quebrar todos os acordos, por exemplo, no relacionamento já, né, que terminou e que, né, não tem mais, né, nada a ver. É a melhor coisa para fazer, né? Se não fica ali meio, sei lá, né, com outros links energéticos também, né? Enfim, que é muito bom, né? Fazendo um corte que é o que é. O que não quer dizer que você não pode recriar. Sei lá, você reencontra 5 anos depois e aí cria uma amizade. Não tem problema nenhum. Muito natural, normal, bem-vindo, né? Como também é possível numa relação que está se vivendo, né? E que é saudável, né? Possível criar não, desfazer certos acordos, manter outros, recriar outros. É um organismo vivo, né? Enquanto mais consciente, melhor, porque é mais fácil, né? Se eu entendo assim, o que que eu quero, o que que eu posso, o que que eu criei, o que que eu não quero mais criar, aonde eu tô hoje, muito mais fácil, porque talvez você não vai cair numa, sei lá, crítica do outro não fazer sei lá o que contigo, mas isso não tem nada a ver com os acordos, não era por aí, né? Eu uso esse exemplo em relação à nossa mãe, porque infelizmente, geralmente é aquela que a gente critica de querer tudo, né, da mãe, mas ela não me deu aquilo, não foi generosa em relação a isso, não teve paciência comigo em relação a isso, não teve, não fazia parte dos acordos. Não é que os acordos têm tudo. Lembra? Não é uma mãe perfeita, uma relação perfeita. Não. Tinha a ver com isso, isso, isso. Ah, uau, isso ela cumpriu. Olha que interessante. Essa parte, não, eu senti falta. Ok, mas não era com ela. Não tinha a ver, ela não podia te oferecer isso. Os acordos espirituais são inteligentes.
O nosso espírito não vai colocar a gente para fazer uma coisa que a gente não sabe fazer. Então eu não vou espiritualmente escolher a minha mãe para ela me dar algo que ela não tem, ou que ela não sabe. Eu vou escolher ela pelo que ela tem, pelo que me inspira, pelo que eu quero através dela aprender. E aí não é tudo, né? São aspectos, são potenciais que ela tem, são qualidades. Então, tô usando o exemplo da nossa mãe, porque, né, é geralmente isso, mas em todas as relações. Você vai criticar seu companheiro, sua companheira, porque ela não tá fazendo isso, porque ela não tá. Tá, mas não é algo que ela sabe fazer, que não, tipo, não é por aí. Não é isso que você combinou espiritualmente de aprender, de unir, de criar junto. Não é, isso não tem nada a ver. Então você vai ficando ali e vai desperdiçar o acordo, que é sobre provavelmente uma coisa muito legal que pode se fazer. Então, termos clareza ajuda muito. Evita a gente ser exigente em relação a sei lá o que não tem nada a ver. Evite de se confundir sobre, sei lá, pedir paciência para uma pessoa que não tem paciência. Não cria acordo em relação a isso para ela, com ela. Não, não cria, não tem. O que eu vou fazer? E aí eu vou ficar ali batendo na mesma tecla porque ela não tá com paciência, não tá com paciência, não tá com paciência mesmo. Mas não é meu problema. Ela tem isso. Aí é isso. Ela é, ela é talvez muito, ela tem talvez muita fé. E aí é isso que eu tenho com ela, que eu posso aprender, que a gente pode se fortalecer e criar a partir disso. Esse é um forte. Paciência não é zero. Ok, não tá errado. Mas a gente é muito bom em criticar, né? Apontar o que não tem, né? Então não é por aí. Ok, não sei se tem mais comentários ou perguntas, mas sim que a gente está chegando no final. Se alguém quer falar mais uma coisa, ou quem tem perguntas pode fazer, mas é isso, assim, minha voz, vamos daqui a pouco deixar essa aula. Ah, Que eu bom. queria. Ah, desculpa. Não, sim, pode ir, eu tô só lendo os comentários. Eu queria aproveitar aqui e convidar as pessoas, né? Que a gente vai ter um aura presencial aqui em Alto Paraíso, com Angelina, a Taíde, com a Peggy e comigo, né? Um Aura um. Depois tem um Aura 2 lá em agosto, né? Aqui em Alto Paraíso também, presencial. Então, momentos muito legais, né? Porque aí a gente consegue, né? Tem técnicas que ajudam a perceber os acordos, a ler os acordos, né? Os acordos de maternidade, paternidade e tudo. Nesse final de semana, no sábado, a gente tem um Rosas 3, que, aliás, é muito bom fazer até antes de vir pro Aura, né? Até antes de fazer o Aura, ou refazer, né? Para, enfim, trazer as técnicas de novo, relembrar e tudo. E aí, quem quiser, eu vou colocar nos grupos de novo, assim, o link para esse Rosas 3. E também a gente vai colocar link de novo para os retiros de julho, que as inscrições estão abertas, as passagens ainda estão baratas, ainda temos algumas vagas, não tantas assim, né? Já tem bastante gente confirmada, mas acho que, enfim, quem sentir aí no coração, sentir o chamado de dar continuidade, será muito bom estar mais juntinho das famílias espirituais, afinal de contas, né? E que é um aura cachoeira, gente, tem que falar, né, dessa parte. É Não é qualquer verdade, aura, é não é? aura cachoeira, que a gente aprende a ler a aura no meio da cachoeira. De verdade, não é simbólico. Você quer falar, Isabela? Deixa eu ver para abrir o seu microfone.
Queria fazer mais uma pergunta, se der tempo, pode. Na verdade, eu tenho duas perguntas, se der, eu faço as duas. Uma, assim, que eu estou ouvindo vocês, eu estou pensando aqui, que eu sou separada, né? Já tem bastante tempo, mas tá caindo a ficha que talvez eu tenha que fazer uma separação espiritual também. Porque depois dessa separação já tem mais de 10 anos que eu estou separada, bem resolvida, já tive várias histórias depois, mas nenhum relacionamento assim muito sério, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu ainda estou presa de alguma forma, né, espiritualmente? Porque até quando teve isso, também teve um ritual espiritual também. A gente, né, fez uma cerimônia também no lugar não religioso, mas era algo que a gente frequentava assim. E não sei, ouvindo vocês, eu estou aqui comigo. Acho que eu vou ter que fazer uma separação espiritual também. Pode ser que realmente tem que fazer assim? Porque para mim está resolvido, assim, na matéria está resolvido, mas no outro plano, não sei. Fiquei com essa curiosidade. Eu não diria que tem que fazer, mas se você está pensando nisso, é provavelmente porque tem que fazer alguma Tem coisa. alguma coisa, eu estou até amarrado lá, né? Vou pensar depois. Eu tenho que fazer o Aura 3 para poder. Eu já estava até aqui pensando. Não, vou fazer uma leitura de aura para ele para quebrar o pau de acordo. Mas eu vou quebrar o pau de acordo da leitura de aura. Vou quebrar o pau de acordo dele. Não adianta. Ai, ai. Não, Tá, não é dele, não, é é contigo. outro. Aí tem que ser com vocês mesmo, vocês fazerem a leitura de. Aí seria o quê? Uma leitura de relacionamento, mesmo estando já separado há muito tempo? O que que seria? Não, a leitura de relacionamento, ela não quebra nenhum acordo, né? Hum. Pode te trazer informações sobre os acordos. Mas para fazer uma leitura de relacionamento, vocês precisam os dois dar a autorização. Não, isso não teria problema, que eu tenho certeza de que ele também gostaria de quebrar esse acordo espiritual, se ainda tiver algum. Não, agora eu estou pedindo ajuda mesmo, gente, porque caiu essa ficha aqui, estou querendo me liberar. Ah, então eu te aconselho mais fazer o nível 3 de meditação das rosas, para você ter contigo, não só para essa Eu já situação. fiz, já fiz. Então você não quer usar as ferramentas que você já conhece? Sim, é que eu estou pensando, bom, eu sei como é que a gente quebra acordos, mas eu tô, tá, depois eu converso particular com algum de vocês para ter mais clareza. Eu faço as meditações, tenho feito as leituras, mas não Ok. pensei em como que eu posso usar nesse sentido. E outra pergunta, essa é rapidinho. Você estava Posso fazer curioso mais uma? em relação aos acordos, entendi agora. Tá Entendeu? bem. Sim, É. sim, Posso fazer uma outra pergunta que tem a ver com a leitura dos acordos na leitura de aura? sim, Dá para fazer mais uma pergunta? sim. Então, é que quando a gente lê os acordos, por exemplo, os acordos de maternidade, são os acordos que eu faço, por exemplo, na maternidade, que eu vou ter, por exemplo, com as minhas filhas. Eu tenho duas filhas. Seria esse, né? Os acordos que eu faço de maternidade de filha ou de quem me vê como filho, como mãe, né? Assim, o que aparece na leitura são os acordos que eu faço de maternidade para mim, não é com a minha mãe, por exemplo. Se você recebe uma Eu leitura recebo sua, uma leitura. vamos ver os acordos que você tem enquanto mãe ou figura de mãe. Sim, sim, tá, isso é que eu estou entendendo. Mas olha só que curioso, é uma pergunta, não sei também se cabe aqui, que numa dessas leituras, a pessoa que estava lendo os meus acordos, ela descreveu muito a relação né, da relação de maternidade e paternidade, que quando ela estava falando, eu senti que era muito com a minha família, com meu pai e com a minha mãe. Aí eu fiquei confusa com isso, por isso que quis fazer essa pergunta, entendeu? Porque eu também tinha entendido dessa forma. Sim. Pode Não, aparecer também numa leitura, não, isso? não. Não? Não sei como foi feito assim essa leitura, porque, né, eu não estava, mas o que Sim. Não, foi como aprende, ela foi descrevendo dos acordos, né? E quando ela estava falando, eu senti isso. Na verdade, eu que senti, porque ela não sabia nada da minha história. entendi. Tá, então tá. Então eu só queria confirmar que era né, na maternidade mesmo. Sim, Obrigada, Peggy. prazer. Ok, acho que é isso, gente. Todo mundo Então, bem? posso só falar, então, fazer um convite, então, Peggy, porque a gente vai ter um encontro, né? A gente vai ter agora a meditação das rosas, nível 3,
sábado e domingo, vão ser os 2 dias. E assim, quem já fez, estou falando aqui porque ó, a Isabela, por exemplo, já fez, né? Tem 50% de desconto, tá? E a gente recomenda que refaça, porque refazer, gente, é outra oportunidade de muito mais fundo, tá? Porque esse é um conteúdo que a gente vai, quanto mais a gente vai aprofundando, quanto mais a gente vai tendo a oportunidade de ter essa energia, mais a gente consegue, né, aprofundar mesmo a oportunidade de entender os próprios acordos, né? Então, esse exemplo que eu trouxe da leitura, né, que a Peggy fez para mim, do Oráculo do Nascimento, foi o ano passado, né? E ainda está reverberando para mim. Enquanto eu estava trazendo o exemplo aqui, parece que estavam caindo mais fichas. Parece não, estavam caindo mais fichas. Estava tendo mais níveis de compreensão. Então, quando a gente traz esse convite para refazer o curso, né, tem gente que às vezes pensa assim, ah, não, mas eu já fiz, não preciso. Não, precisar, ok, você que sabe, se precisa ou não precisa. Mas, assim, é uma oportunidade de você ir mais fundo, tá? Porque você já tem, né, você já teve um primeiro contato e de repente você pode ir mais fundo, porque aí tem níveis de compreensão maiores, tá? Então por isso que a gente inclusive oferece esse desconto, né, trazendo essa oportunidade aqui, convidando vocês, tá? Bom, gente, eu queria agradecer super todo mundo que veio, né, numa quinta-feira à noite de lua cheia, veio aqui, tá com a gente, para aprender mais, abrir mais, expandir mais a consciência. Então, super gratidão por vocês darem esse passo aí, né, na direção da expansão de consciência de vocês. Agradecer demais a Peggy, que veio aqui repartir esse conhecimento tão incrível assim, e que a gente percebe, né, que vem esse conhecimento todo, ele vem muito desse lugar de tá lendo, né, tá vivendo isso e lendo, aprendendo sobre os acordos nas próprias leituras. Então, sinto que acrescenta muito para gente. É, e todo mundo que está aqui, né? Que está no caminho do facilitador, que vai dar o curso no final de semana, o Adriano, o Luiz, a Gabi Queiroz. Então, agradecer demais todo mundo aqui por esse momento, por essa noite gostosa. É isso, e também convidar mesmo para virem para o retiro em julho, que vai ser muito maravilhoso, muito especial, com Angelina, gente, nas cachoeiras, vivendo muita coisa, muita aventura, muita coisa linda. Então, vocês também serão muito bem-vindos. E aí, para quem vai estar com a gente no final de semana, até o final de semana, a gente se vê lá no sábado, de manhã cedinho. Vamos falar de acordos, vamos falar de criação de realidade, vamos falar de laços energéticos, vamos falar de um monte de coisa. Vai ser muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Drica. Uma boa noite para todos. Um bom descanso. E vamos lá juntos nessas histórias de acordos. Para estar mais em harmonia, né? Uns com os outros. Essa aula fica gravada, a gente vai disponibilizar nos mesmos grupos que tinham o convite, a gente vai disponibilizar a gravação. E aí é isso, né? Estudem a partir dela, se quiserem mostrar para alguém que, de repente, não conhece esses termos exatamente, né? De repente a pessoa fica curiosa também de aprofundar. Então é isso, gente. Muito bom. Gratidão, Peggy. Boa noite. Bom descanso. Melhoras para sua voz, Peggy. Obrigada. Hum.